Pessoal, boa noite a todos. Professor Daniel aqui mais uma vez. Queria pedir desculpa a vocês pelo atraso, a culpa foi totalmente minha. Hoje eu estava de plantão, então peguei muito trânsito voltando para cá, tentei chegar o mais cedo possível, acabei de chegar. Então, só permitindo agora o pessoal, dando entrada na aula nesse momento, se vocês puderem avisar no grupo, o Fábio já está me ajudando também. Já avisamos. Obrigado, viu? Vocês estão conseguindo enxergar a primeira lâmina aí do PowerPoint? Sim. Sim, Show. professor. Ótimo. Bom, vamos começar então, para a gente não terminar tarde a aula, e eu vou aceitando o pessoal conforme eles forem chegando. Aula de hoje, a CLS, aula importantíssima, todo profissional da saúde precisa ter a CLS, não importa o nível o nível de competência, inclusive, se eu não me engano, profissionais que não são da área da saúde, que trabalham em hospital, têm o BLS, que é uma categoria inferior ao ACLS, mas que também é da mesma área. Então é um conteúdo fundamental. Não poderia dizer o quanto é importante para vocês, como técnicos de enfermagem, que são os starters, os primeiros a detectar a necessidade de ACLS, geralmente. Então peguem aí papel e caneta, celular, tablet, o que vocês tiverem para anotar, porque conforme eu for passando o conteúdo para vocês, algumas coisas, algumas observações vão surgir que não estão nos slides. Então, aproveitem para anotar, registrar esse conteúdo também. Eu vou passar o primeiro slide, queria que vocês confirmassem para mim que passou. Perfeito. Passou. Show, beleza. Deixa eu corrigir um errinho aqui nessa imagem antes. Boa noite, tá gravando? E eu não estou gravando. Meu amigo Fábio, desculpa te explorar mais uma vez. Você poderia gravar para a gente? Já está gravando. Pronto, muito obrigado, viu? Todos então acompanhando a aula, tá mudando para vocês, normal, né? Não, para mim não tá aparecendo o slide, não. É porque eu minimizei. Eu vou voltar à apresentação, então. Peraí. Voltou? Agora foi. Show, beleza. Pessoal, começando então pelo o que é. Vamos definir aqui o que é o ACLS. Vocês já ouviram falar primeiro do BLS? Conhecem o BLS? Já tiveram essa aula? Sim. Não, Pronto, aula beleza. não. Mas já ouviram falar? Pode explicar, por favor? Claro, eu vou diferenciar aqui para vocês agora. A aula não vai ser sobre BLS, mas eu vou diferenciar para vocês quais seriam as diferenças entre ACLS e BLS. Imaginem que vocês são socorristas Desliga o agora. microfone, alguém aí, por favor, que tá Alguém tá com o atrapalhando. microfone ativado. Valeu. Imaginem que vocês são profissionais formados e no seu trajeto aí, no caminho para o trabalho, você se depara com uma situação de emergência, um acidente, por exemplo, na Avenida do Brasil. Se alguém se acidentou e aí foi um acidente grave, você encontra uma pessoa no chão e você se sente no dever de prestar assistência porque você já tem um conhecimento básico sobre suporte de vida.
você se depara com aquela situação e começa a iniciar, então, os cuidados para que você garanta a sobrevivência dos envolvidos ali no acidente. Você tem ali uma vítima andando, outra vítima falando, tem uma vítima que está desacordada no chão. A sua prioridade, então, vai ser entrar em contato com aquela pessoa, ver se ela está acordada, o que aconteceu. Quando você chega ali, aquela pessoa está no chão, não está abrindo os olhos, não está falando, não responde a esse estímulo álgico, você balança, sacode ela e não responde. E aí você vai checar o pulso e ver se essa pessoa tem batimentos cardíacos, tem frequência cardíaca, e você nota que ela não tem pulso, não tem. Aí você já iniciou o BLS. O BLS, Basic Life Support, é o suporte de vida básico. É tudo que você precisa de conhecimento básico para iniciar o suporte a alguém que passou por algum acidente ou que não está com as suas funções vitais normais. Aconteceu alguma coisa e a pessoa apresentou, por exemplo, uma parada cardíaca. Tá? Você pode ter a parada respiratória ou parada cardíaca, o que vier primeiro. Então, essa pessoa que você identificou tá ali, acabou de ter uma parada cardíaca, você tem uma sequência de eventos para seguir. Tanto o BLS quanto o ACLS são essas sequências de eventos. Só que o BLS é uma sequência quando você não tem recursos, não tem equipe, não tem material adequado para prestar todo o suporte para aquele paciente, para aquela pessoa. Quando eu falo isso, me refiro a, por exemplo, um ambu. É aquele balãozinho que a gente fica apertando para fazer a ventilação do paciente. Eu não ando com um ambu no bolso, então, e nem um desfibrilador, por exemplo. Então, eu vou praticar um BLS, Basic Life Support, que é o suporte básico de vida. É tudo que eu consigo fazer sem ter o recurso de hospital. O ACLS geralmente vai acontecer dentro de uma instituição de saúde, muito comumente dentro de um hospital. Quanto maior o porte do hospital, mais chances de acontecer uma situação em que você precisa de um ACLS vai ser mais frequente. Tá? O ACLS, então, também é essa sequência de eventos que você precisa fazer certinho, mas nessa sequência você consegue introduzir ali a medicação, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, várias medicações, né, que você vai usar durante aquele momento, que o médico vai usar. Você tem a equipe, né, falando de médico, você vai ter uma equipe para prestar os primeiros socorros. Essa equipe vai ser constituída de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta. Alguns hospitais, inclusive, de um porte maior, de alto nível, vão contar aí, inclusive nos Estados Unidos, isso é muito comum, vão contar com uma equipe de prontidão só para casos de parada respiratória ou parada cardíaca, tá? Parada cardiorrespiratória. Aconteceu dentro do hospital, aquela equipe vai ser acionada e eles já, assim, tem aquela sintonia de uma equipe, vão se direcionar com prontidão ao local, ao setor-alvo, né, onde aconteceu o ocorrido, onde aconteceu o acidente, ou o paciente teve a PCR, e vão iniciar as manobras ali com aquele paciente. Alguns hospitais têm esse recurso, mas nem todos. Na maior parte, aqui no Brasil, vocês vão encontrar algum sistema de código, de anúncio, em que os profissionais serão acionados, mas não tem uma equipe voltada para isso. Então, quando eu falo de intra-hospitalar, ACLS, tá? Então, lendo aqui o texto de referência para vocês, o ACLS é uma cadeia de manobras de suporte ao paciente com problemas cardíacos, como uma PCR, né, ou uma parada cardiorrespiratória, que é considerado emergencial. A diferença do BLS é que oferece recursos suficientes e completos para um cuidado mais avançado, recursos humanos e materiais. O conhecimento dessas manobras de rotina, tanto no BLS quanto no ACLS, é fundamental para todo profissional da saúde e é dispensável para a formação profissional. Como todo procedimento protocolado, o ACLS é dividido em etapas. Essas etapas a gente vai chamar de cadeia de sobrevivência, e ela pode ser intra ou extra-hospitalar. Mas eu acabei de falar que fora do hospital a gente vai praticar o Basic Life Support, BLS. Mas, na verdade, por exemplo, se eu tiver uma unidade avançada de atendimento, uma USA, uma ambulância, eu posso fazer o ACLS fora do ambiente hospitalar.
que eu tenho profissionais e tenho recursos. Conseguiram entender a diferença entre ACLS e BLS? Sim. Tá, alguém Positivo. tem alguma dúvida? Pode tirar agora. Pode tirar no meio da aula, pode me interromper à vontade. Tem alguma dúvida? Alguém? Só, acho que tem uma colega que quer entrar, não sei se... Ah, sim. Deixa eu olhar aqui. Me empolguei, fui falando e pronto. Vamos lá, então. A CLS, então, é essa cadeia de eventos que a gente precisa seguir de forma bem certinha, correta, para conseguir prestar o atendimento que o paciente precisa naquele momento. E é um atendimento emergencial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia de sobrevivência. E, pessoal, aqui a gente está falando de ACLS apenas, só reforçando para vocês. BLS é a parte, um outro caminho, tá? Vai ter um momento que os dois vão se convergir? Vai. Mas só para vocês entenderem, a CLS é uma sequência um pouco diferente. A diferença vai estar no comecinho dela, tá? Nesse slide aí tem uma imagem muito legal que deixa assim bem explícito o que é a cadeia de sobrevivência. A cadeia é essa sequência de eventos que eu falei para vocês. A parada cardíaca que ocorre no adulto hospitalizado é muitas vezes precedida por sinais e sintomas de alerta que sugerem deteriorização fisiológica, como taquipneia, taquicardia e hipotensão. Taquipneia é respiração acelerada, né? Dependendo do protocolo, acima de 20 incursões por minuto. Taquicardia, dependendo do protocolo do hospital, de 80 a 100, acima de 100 você já tem a taquicardia, de 100 batimentos por minuto. E hipotensão, abaixo de 10 milímetros de mercúrio de sistólica. Pressão sistólica abaixo de 10 ou de 100, como você quiser chamar, abaixo de 100 milímetros de mercúrio, você já tem a hipotensão, a sistólica. Então, o paciente está hipotenso, está taquipneico, né, está com perda de nível de consciência, rebaixamento. Todos esses são sinais de que é o paciente que está me indicando para mim que talvez eu tenha que iniciar ali um protocolo de ACLS, tá? Mas quando que eu vou iniciar esse protocolo? Porque para iniciar o ACLS, é uma coisa muito pontual. E uma vez que eu inicio, eu vou acionar ali, eu vou mobilizar basicamente o hospital inteiro. Se o ACLS for realizado, por exemplo, numa unidade de internação. E agora eu vou explicar uma diferença para vocês importantíssima. Deixa eu ver se eu coloquei isso no próximo slide. Não. Vou ensinar uma diferença importantíssima para vocês. Um erro que eu cometi, um erro bobo, quando eu comecei como enfermeiro, nos meus primeiros dias. Na verdade, meu primeiro dia no CTI, um erro besta, mas por estar nervoso eu cometi. Para vocês não cometerem também. Eu sei que vocês são muito mais inteligentes que eu nesse caso. Eu realmente fui muito bobo dentro do CTI. Estava começando meu primeiro dia e eu já sabia, eu já tinha passado alguns plantões na unidade de internação. Na unidade de internação, é um ambiente totalmente diferente de um CTI. Na unidade de internação não tem um monitor, o paciente está deitado ali na caminha dele, bonitinho, não tem monitorização multiparamétrica constante. O paciente está tranquilo, é o paciente que está só naquela fase ali de melhora, de reabilitação para ir para casa. CTI não, o paciente está crítico. Então, unidade de internação, o paciente não abre os olhos, teve queda repentina palpei ali, não senti batimentos, não senti pressão no branco. Algo de doloroso, realmente tá? Doutor branco. Liga a unidade tá, leito correndo a coletar para o seu seguir. O CTI e que o paciente começou a deteriorar, os batimentos começaram o paciente estava entrando em choque, estava com uma hipotemia severa, hipotensão severa, o paciente estava mal. Dava para ver pelo monitor, ele começou a ficar muito mal. E não era um paciente de paliação. Então, se viesse a acontecer alguma coisa, a gente investiria totalmente nesse paciente. Mais para frente, para o finalzinho, me lembrem aí, eu vou ensinar para vocês o conceito de paliação.
Só para vocês terem uma ideia do que encontrar na prática. Não vai ser nada profundo, não, para vocês terem uma ideia. Então, o paciente vai ficar mal, eu estou sozinho. E a primeira coisa que eu fiz foi, pronto, tem até sintomas, mas o paciente não tem mais pressão sistólica. A PAM, né? Então, e havia uma expressão. O paciente parou. Fui correndo e peguei o doutor Branco no CTI. Olha aqui. Eu não preciso. As outras equipes do hospital entrar no CTI para fazer as manobras de reanimação. Então, realmente, essas vão acontecer e a gente está pronto, toda a equipe dali, em qualquer momento, para essa assistência. Por quê? O paciente tem monitor, ele está com acesso, com imagem, com a ação para. Então, é todo um ambiente voltar para prevenção desses acontecimentos. E se acontecer, a equipe está pronta para reanimar o paciente. Então, a CLS vai ser um pouco diferente dependendo do setor. Se estiver num setor de internação, vai mudar de protocolo para protocolo, de hospital para hospital. Na unidade de internação, aconteceu alguma coisa, percebeu que o paciente não está respondendo, não tem pulsação, tem que entrar em contato e comunicar rápido. Comunicou, aí toda a equipe vai se mobilizar. O hospital vai mandar os profissionais que estiverem disponíveis para lá imediatamente para iniciar as manobras de reanimação. No CTI, não precisa. A equipe que está lá consegue dar conta do que vai acontecer. Conseguiram captar isso aí? Essa diferença? Ou meu microfone está desligado? Ah, pronto, beleza. Show. Então tá. A primeira etapa da cadeia de sobrevivência da CLS é vigilância e prevenção. Se você olhar aqui, ó, o primeiro círculozinho, a bolinha vermelha, que tem a lupa, é vigilância e prevenção, tá? Então vamos lá. Como é que a gente realiza essa vigilância e essa prevenção e como é que a gente evita uma PCR apenas com vigilância, fazendo prevenção? Como é que eu previno com vigilância? Bom, vocês já devem ter ouvido falar, já tiveram aula aqui, sobre a escala de Mills. Na escala, na verdade, é um score de Mills. Você realiza o score 2 vezes por dia nas unidades de internação, justamente para detectar, já que o paciente não tem monitor, não tem uma aparelhagem com ele ali para detectar imediatamente se acontece alguma coisa, você realiza a escala de Mills, o score de Mills, para detectar se há a necessidade de iniciar, por exemplo, um protocolo de sepse, para ver se o paciente tem SIRS, que são os sinais de inflamação que a gente discutiu na aula passada de sepse, para ver se o paciente pode entrar em PCR, para ver se eu preciso iniciar a CLS, para ver se eu já preciso comunicar ao médico. Então, essa escala vai me dizer quais ações eu devo tomar baseado no protocolo hospitalar. Então, vamos lá. Frequência respiratória. Se está entre 12 e 20, eu não preciso acionar, pelo menos até ali, não preciso tomar nenhuma ação. Saturação de O2, se está acima ou igual ou maior que 96, beleza, está normal. O2 suplementar não está utilizando. Temperatura de 36,1 a 38, beleza, eu não preciso fazer nada. No momento, não preciso entrar em contato com outras equipes. Vou registrar, é claro, mas ainda não é um sinal para mim de deteriorização. PA sistólica entre 111 e 219. Frequência cardíaca entre 51 e 90 e nível de consciência alerta. Mas, se o meu paciente está com todos esses parâmetros aí, só que ele está com saturação de 91, qual que é o score de Mills aí desse paciente? Alguém sabe dizer? Façam aí a análise de vocês. Score de Mills de um paciente que está com saturação de 91. E aí? Você vai olhar ali, vai procurar o 91. A saturação é o segundo critério ali. Eu procuro 91, ou em que quadradinho se encaixaria o 91. Olhando para a linha da saturação, eu consigo ver que o 91 se enquadraria no primeiro quadrado, esse vermelhão aí da esquerda. E para esse quadrado, a pontuação, o score é 3. Nesse caso, eu já tenho um score de Mills de 3. Em algumas situações, é
é um score que eu já comunico ao enfermeiro e solicito a visita do médico, independente do horário, para ver o que está acontecendo. Só que durante a aferição dos sinais vitais, para fazer a escala e tudo, eu percebi que a frequência respiratória do paciente estava em 32, saturação estava em 75, o paciente já estava em uso de O2 suplementar, temperatura estava normal, mas ele estava hipotenso, estava fazendo 80 por 40, e a frequência cardíaca dele estava em 150, e o nível de consciência dele já estava alterado. O paciente só respondia a estímulo álgico. Com base em tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu nem preciso fazer as contas para ver quando que vai dar esse Mills aí. Porque pela escala aqui, eu já estou vendo que vai dar muito mais do que 3. Porque ó, a frequência respiratória já está super alterada, mais do que 25 já deu 3. Saturação de O2 está muito abaixo, já deu 3 de novo. Só aí eu já tenho 6. Eu tenho que chamar imediatamente Daniel, a equipe de pronto atendimento. Pode falar. normalmente quem teve tuberculose tem uma saturação mais baixa do que um paciente que não teve, né? Uhum. E aí, como é que a gente trata nessa tabela um paciente que teve tuberculose? Porque se ele vai saturar mais baixo, Uhum. a gente pode acabar se confundindo aí, ou não. Sim. Inclusive, não só tuberculose, outras doenças vão causar alterações sinusais, digamos assim, alterações que não vão refletir na clínica do paciente, alterações crônicas, né? DPOC, SARA, a própria tuberculose, uma arritmia crônica do paciente, posso ter uma frequência alterada. Então, você vai ter que ser tolerante com esses scores. Então, você não vai contar. Agora, se o paciente, você sabe que durante a internação ali, a equipe anterior já te passou isso, você já tinha evoluído, é um paciente que a frequência cardíaca dele, naturalmente, fica em torno de 50. Você já vai ter um score de 1, mas você somando ali, né, com os outros sinais e tudo, a sua primeira ação você tem que tomar com score de 3. E aí, por causa dessa frequência cardíaca dele alterada, né, que para ele não é alterada, é normal, você obteve 3 no total. Aí você vai conversar com o enfermeiro, no próprio setor vocês conseguem resolver isso. Olha, ele está com essa alteração, mas é natural para ele, então a gente pode tolerar e você só precisa evoluir, tá bom? E isso já deve ser de conhecimento da equipe médica. Agora, alterações importantes que sozinhas ali, a frequência cardíaca sozinha te dá um score de 3, não tem doença crônica que te faça chegar a um score de 3 logo de cara. Saturação de O2 abaixo de 91, paciente que já teve tuberculose sem DPOC, eu não posso permitir que ele faça abaixo de 91. Mesmo que ele já faça uma saturação mais baixa que eu tolere, entendeu? Então, um score de Mills alterado, ele vai ser alterado, não vai ser aquele negócio meio termo, meio lá, meio cá, deu 3, é o primeiro score para fazer alguma coisa. Não, aconteceu algum problema com o paciente, vai dar mais do que 3, vai aumentar esse score dele, e aí você precisa fazer alguma coisa. Mas o importante é sempre registrar, tá? Sempre tem o registro de tudo e confirme se a equipe médica já conhece essa condição do paciente. Porque às vezes você acha que ele está saturando porque ele já teve DPOC, porque ele tem DPOC porque ele já teve tuberculose, e na verdade a equipe médica nem sabia disso. Pode não ser um diagnóstico mesmo. Só foi passado em plantão, entendeu? Sempre tenha seu respaldo. Vá na prescrição, vá na evolução médica, confirme isso antes de qualquer coisa, entendeu? Tem uma média de saturação, normalmente quem teve algum problema pulmonar, respiratório, uma tuberculose? Essa média, uma pergunta importante que você fez. Essa média, tanto para frequência quanto para saturação, frequência cardíaca, ou até nível de consciência, o médico vai conversar, vocês têm que ter isso respaldado com a equipe. Então, conversando com o enfermeiro e com o médico, vai ficar combinado. Olha, esse paciente já está saturando 92, 93, tá? Não precisa chamar a equipe médica por causa de dessaturação até 92. Então já fica combinado. Então o limite é 92 para quem teve já problema. Não. Vai variar. É paciente. Não é sempre que você vai ter paciente com esse histórico, com essa doença crônica que vai alterar assim.
quando acontecer, tem que ter o acordo, tem que ter combinado, tem que ter essa ciência entre os membros da equipe que aquele paciente ali, aquele fulano, João da Silva, ele ele satura entre 92 e 93. Se a alteração for essa, não precisa entrar em contato, toda a equipe já sabe, e o que a gente pode fazer pelo paciente, a gente já está fazendo. Não precisa. Cada paciente é um caso. Nunca assuma que existe uma média aceitável, pré-definida para paciente com tal condição, entendeu? Nunca assuma isso. Você pode saber que o paciente tem marca-passo e ele faz uma frequência de 45, mas você tem que confirmar com a equipe primeiro, com o enfermeiro ou com o médico, ou com os dois, que é o ideal, entendeu? Cada paciente vai ter o seu parâmetro tolerável, e aí isso tem que ser definido com a equipe, entendeu? Entendi, Não? obrigada, Então, entendi, beleza, obrigada. por nada. Então, a primeira coisa é a escala de Mills, score de Mills. Então, a segunda, ainda falando sobre vigilância e prevenção, é o monitor cardíaco. Monitor. Você tem como fazer a aferição dos sinais vitais através dos seus materiais de bolso, né? Seu termômetro, seu oxímetro, seu relógio, seu esteto, você consegue aferir todos os sinais vitais, esfigma e tudo. Mas no ambiente de CTI, de UPA, sala amarela, sala vermelha, essas salas você vai contar com um monitor. E é importante que você, técnico de enfermagem, saiba ler o monitor. A gente vai ter uma aula prática sobre isso e eu quero que vocês vão para a aula já sabendo o que encontrar no monitor. Vocês já tiveram alguma aula ou algum relance assim do que são esses valores e como ler um monitor de sinais vitais? Ou não? Sim, na aula de Sim, fundamentos. tivemos em fundamentos. Show. Perfeito, perfeito. Então, eu só vou confirmar aqui com vocês agora, então. O que vocês estão vendo na frente de vocês agora é um monitor, tá? Ele tá todo organizadinho. Não é sempre que vocês vão encontrar um monitor assim. É bem difícil, inclusive. Todo organizado. Tem um capnógrafo, que não é sempre que vocês vão encontrar. Mas tá bonitinho, tá? As ondas ali, a onda verdinha, o primeiro valor lá em cima sempre será a frequência cardíaca. Se não for, é porque alguém mexeu e alterou, tá? De padrão, ele vem sempre, todos eles. Frequência cardíaca lá em cima, cor verde. Segundo, saturação de O2, cor azul. Tá? É o quadradinho maior ali de baixo, está escrito SpO2, frequência de O2, tá? E ele também tem curva. Frequência de O2, ó, saturação de O2. Frequência respiratória, curvinhas azuis, curvinhas amarelas, você vê o primeiro valor amarelo, ali está 14, sua frequência respiratória. O capnógrafo, a capnografia, tá em... Que cor é essa, gente? Pelo amor de Deus. É um rosa, acho que é um rosa. Tá em rosa, então, organizadinho também, tem a curva certinho. Você quase nunca, dependendo do hospital, né? No meu hospital eu quase nunca vejo utilização de capnógrafo, tá? Mas o monitor também aceita. Então, se tivesse capnógrafo, você veria ali. Se não, da frequência respiratória, você já iria logo para a pressão arterial invasiva. É a pressão arterial que tem a curvinha, tá? Pressão arterial não invasiva, aquela do manguito, que a gente também faz, mas que o monitor faz automaticamente, aquela ali não tem curva, porque ela não é ao vivo, digamos assim. Beleza. Então, curvinha vermelha, pressão arterial invasiva. Só um bizu agora para vocês sobre essa pressão arterial invasiva. Às vezes você vai olhar para o paciente e falar: meu Deus, o paciente tá com uma pressão de 60/20. Corre, que o paciente vai parar. Vai parar agora, chama todo mundo. Vamos fazer o ACLS. Não, você tem que primeiro observar o formato da curva. Se a curva tiver retinha ou com montinhos bem pequenos, aquela PAI, aquela pressão arterial invasiva, não está funcionando direito. O catéter dobrou, obstruiu, aí você tem que ir lá mexer na mão do paciente, fazer uma lavagem, infundir soro e tudo, para ver se está certinho. Você foi, mexeu no paciente, a curva voltou, né? A curva está lá, voltou. O valor da pressão arterial invasiva vai mudar também automaticamente. Se estava 60/40, ele vai mudar logo para 120/80, 70, tá? Então, primeiro observe a curva. Se a curva estiver legal, bonitinha, no formato certo, tá funcionando.
Se não tiver curva ou se ela tiver muito rasinha, tem que ver primeiro se o seu catéter está funcionando. Mas aí, se a frequência cardíaca do paciente tiver 200, saturação tiver 50, nem precisa olhar o catéter de pressão arterial invasiva, tá? Já entra em contato direto para todo mundo entrar naquele quarto e preparar os cuidados de ACLS. PNI, que é a pressão arterial não invasiva, que é a do braço, o paciente vai estar usando ou a invasiva ou a não invasiva. Ele só vai usar as duas se, por exemplo, estiverem desconfiando de que a arterial invasiva não está funcionando. Então, o paciente só vai usar a não invasiva, só vai usar a invasiva e a não invasiva ao mesmo tempo se não estiver funcionando uma delas. A pressão arterial não invasiva não tem catéter, é o manguito no braço, igual a gente faz. E ele aparece como branco, tá? Lá embaixo ainda. E a temperatura axial é aqui embaixo, tá em branco também, e bom, você observa, 2,50 não pode ser, 47 não pode ser, é justamente o 36,8 ali, tá? Ele tem um lugarzinho certinho para observar. Então, cada coisa tem o seu lugar no monitor, e vocês já devem se familiarizar com isso, porque é a ferramenta básica de utilização da enfermagem, tá? É um domínio nosso, saber ler e interpretar o monitor. Se você acha que você vai trabalhar em centro cirúrgico, cara, isso aí você já deve imaginar que você vai ver muito, vai mexer muito com o monitor, vai fazer muito ACLS, mas se você quer trabalhar no CME, se você está transitando no corredor do hospital e acontece alguma coisa, você tem a responsabilidade de ir fazer o ACLS. Se o paciente estiver perto de você, já corra para dentro do leito para você fazer o ACLS. Se você estiver passando e você perceber algum problema, ou alguém te chamar, você for o primeiro comunicado sobre a parada cardíaca que teve ali, e você não souber fazer, você vai ser responsabilizado. Vai colar um evento nas suas costas aí, porque você, como profissional de saúde, tem que saber a CLS. E não só saber, porque lá na faculdade, lá no curso eu tive isso. Não, você tem que se atualizar todos os anos, tá? Você também tem a carteirinha de ACLS, que é um socorrista registrado, que tem que atualizar todo ano. A minha está desatualizada já. Professor, qual o significado de ACLS, por favor? Vamos lá no comecinho de novo. Ó. É porque eu cheguei atrasada. Ah, tá, desculpa. Não, só quero saber o significado, só. Pronto, suporte avançado de vida, tá? Tá bom, Suporte obrigada. avançado. Tem o suporte básico e o suporte avançado, vamos lá. Tá, é pra quem tem parada, não é isso? Isso, parada cardíaca. Tá bom, obrigada. Parada cardiorrespiratória. Aí depois você pega o comecinho do Pego sim. tá? Que aí você, se tiver alguma dúvida também, manda mensagem depois. Tá, obrigada. Beleza. Alguma dúvida até agora sobre monitor, pessoal? Acho que não, né? Vocês já tiveram essa matéria, já tiveram esse conteúdo antes, só estou revisando com vocês. Na aula prática a gente vai conversar sobre isso, sobre a instalação dos eletrodos e tudo, monitorização do paciente. Acredito que vocês já tiveram aula também sobre ECG, mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês, mesmo que vocês já tenham passado por esse conteúdo antes, eu preciso deixar bem claro aqui que existe uma diferença entre o ECG, que é o exame, eletrocardiograma, e o monitor. A forma de monitorizar o paciente é diferente, tá? Ainda estamos falando da primeira etapa do ACLS, que é vigilância e prevenção, tá? A gente falou de Mills até agora, a gente falou do monitor, mas a gente vai falar agora também de como monitorizar esse paciente com o parâmetro mais básico, que é a frequência cardíaca, que é o ECG, tá? Eu tenho o ECG, que é o eletrocardiograma, que é realizado através do aparelho de ECG. Então, eu não fico com uma leitura constante. Eu pego o aparelho, faço o exame e devolvo o aparelho. Mas no monitor, eu também tenho um ECG. Inclusive, o Apple Watch, o Série 6 e o Série 7 fazem ECG também, tá? Não é a mesma coisa, mas eles também fazem. São relógios que fazem ECG. Hoje em dia, existe ECG portátil, em forma de celular, você consegue fazer a qualquer momento, muito facilmente, tá? O monitor também realiza ECG, mas para fins de diagnóstico, você precisa fazer o ECG através do aparelho de ECG, tá? O monitor não é muito preciso, o que é preciso, o que vai te gerar um laudo, o que vai gerar para você um papel com resultados e tudo, é o ECG, o aparelho de ECG. E é a coluna da esquerda que eu estou mostrando para vocês.
Então ali vocês vão ter 6 derivações que vão no peito do paciente e mais 4 derivações que vão nas extremidades. Esse aí esse é o tipo de monitorização que você faz para realizar exame de ECG. Quando você quer simplesmente monitorizar o seu paciente, você acabou de receber ele na unidade e o médico prescreve monitorização multiparamétrica para esse paciente. Básico. Acabou de receber, você já vai ter que monitorizar. Ou você recebeu o paciente na maca já monitorizado, só que você vai ter que passar do monitor de transporte para o monitor do quarto do paciente. Como é que você vai fazer isso? E só para confirmar, vocês já tiveram essa aula de ECG, correto? Sim. Beleza. Não, a 20.3 Já não sim. teve. Não teve aula de ECG? Não. A 20.3 não. Tá bom. 23, sim. Nós tivemos. Foi dividida a turma, foi levado para fazer a. Não, Fábio, é Shirley. Eu tô falando da 20.3, né? Ah, 20.6. tá, eu entendi 26. Não. Perdão. Pronto. Não, então a gente vai resolver isso aí, tá? Mas pincelando aqui para vocês, bem, mas assim, eu não quero ser redundante com vocês, né? Eu quero aproveitar nosso tempo aqui ao máximo, porque o assunto é rico em conteúdo. Vocês entendem, alguém aqui entende completamente a diferença entre a monitorização constante, contínua, o monitor, a diferença dele, do tipo de monitorização dele para a monitorização do exame de ECG? Vocês conseguem entender que existe essa diferença e sabem fazer as duas monitorizações? Porque se vocês disserem para mim que sabem, se ninguém tiver dúvida, a gente já pula o assunto. Já vai para o Não. próximo. Não. Não. Não? Beleza, então a gente vai fazer isso agora. Prestem muita atenção. É simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Confiem em mim. Sigam o que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Vocês não vão se arrepender, tá? Existem muitos métodos de aprendizado da monitorização. Sigam esse método e vocês não vão ter problemas. Prometo que vocês vão conseguir gravar, tá? Ou pelo menos vai ser o método mais fácil que vocês vão encontrar. Para monitorização de ECG, o que eu preciso fazer? Eu vou começar pelo eletrodo V1 e V2. O que é eletrodo? Como assim? O aparelho de ECG, ele tem vários cabinhos e esses cabinhos precisam colar no corpo do paciente que vai receber o exame. Você pode colar com um adesivo específico da 3M, que é o eletrodo, você cola na pele. Você pode colar com a ventosa, que é uma perinha, uma bolinha que você aperta e encosta na pele, que ela puxa. Você vai colar de alguma forma, tá? O primeiro eletrodo, V1, o vermelho, ele vai do lado direito do paciente, do lado direito do externo, do osso externo do paciente, no quarto espaço intercostal. Você vai palpar ali as valinhas da costela do paciente. Quando você chegar na quarta vala, do lado direito do peito do paciente, você vai colar o V1, o eletrodo 1, tá? O eletrodo 2 vai exatamente do lado oposto, do outro lado do externo, também no quarto espaço intercostal. O terceiro eletrodo que você vai colar não é o V3. O terceiro eletrodo que você vai colar não é o V3. Você vai colar agora o V4, que é o azul ciano. Vai colar o V4, porque o V4 é na linha... Tem alguém com o microfone ligado? O V4 é na linha medial. Tem alguém com... Dá uma checadinha aí, pessoal. Tem alguém com microfone, tá? Ariana, Acho que deve estar... Ariana, você está com o microfone, Ariana. Valeu. Pronto. O V4, ele vai na linha hemiclavicular esquerda, tá? Então, se você pegar ali o meio do corpo externo, o osso externo, agora você pega a linha axilar e você traça uma linha exatamente no meio desses dois, ali é sua linha hemiclavicular esquerda. É exatamente no meio da metade esquerda do corpo, tá? Então você vai colar o seu V4 ali. O próximo eletrodo agora é o V3. O V3 você vai colar exatamente entre o V2 e o V4. E aí você vai fazer a mesma coisa com o V6. Você não vai colar o V5, você vai direto para o V6,
O V6 é bem na lateral do corpo do paciente, exatamente como está nessa imagem. Ele, inclusive, você nem consegue ver ele quando você olha o paciente de cima, porque ele está realmente na linha axilar do paciente. Colocou naquela linha ali, ainda no quinto espaço intercostal, colou ali o eletrodo. Agora você vai colar o V5 entre o V4 e o V6. A sequência correta é V1, vermelho. Vou colar o V2, amarelo. Agora eu vou para o V4, que é na linha M clavicular esquerda. E aí eu vou colar o V3 entre o V2 e o V4. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pular o V5, vou para o V6. O V6 eu vou colar lá atrás, quase bem na linha axilar do paciente, linha lateral total. E agora eu venho para o V5 entre o V4 e o V6. Se vocês fizerem dessa forma, vocês não vão errar. Tá? Só seguir essa sequência. Pode falar. Vou fazer uma pergunta, mas todo o aparelho segue esse padrão de cores? Nem todo o aparelho vai seguir o padrão de cores. Alguns deles vão ser todo branco, não vai ter cor nenhuma, mas ele vai ter o nome da derivação. V1, V2, V3, V4, V5 ou V6. Ou, em outros casos, ele não vai ter o número da derivação, ele vai ter a cor. E aí você vai seguir o código de cores. Tá? Se algum aparelho aí do mundo de Nárnia tiver um código de cores diferente, provavelmente na instituição já vai ter sido feito aquilo que a gente, na Bahia, o pessoal chama de armengue, a gambiarra, para mudar ali as cores. É o que você geralmente vai ver, tá? Se for diferente, ou alguém já vai ter feito essa gambiarra para mudar, ou alguém ali vai ter um protocolo bem grandão para você, uma instrução bem grandona, porque não é natural. O normal de você ver, o comum, na América inteira, do norte, central e sul, que é onde existe essa padronização, o normal é você ver esse código de cores. Se o aparelho for de outro país, muito distante... Daniel, tem uma aluna tentando entrar. Muito obrigado. Vou permitir que ela... Pronto. Valeu. E aí, você vai ter que... O aparelho ele vai seguir uma dessas duas sequências, ou a de cor ou a de número, tá? Aí, a gente ainda falando de ECG, eu tenho o vermelho, o amarelo, o preto e o verde. Ainda estou falando de ECG, tá? Coluna da esquerda. Quando eu terminei de colocar os eletrodos no peito do paciente, essas derivações, eu só preciso agora lembrar de colocar um no braço esquerdo, um no braço direito e um no pé esquerdo e um no pé direito. No pé que eu falo tornozelo, tá? Alguns eletrodos vão ser em forma de garra, para você simplesmente agarrar o mesmo membro, né? E aí, quando eu falo de colocar no braço, por exemplo, o eletrodo RA, o vermelho, a gente vai colar no braço direito, só que é no pulso, tá? No punho do paciente, na parte inferior. E a mesma coisa para o braço esquerdo, que é o LA, left arm, LA. O amarelo, ele vai no braço esquerdo, na parte inferior do punho, tá? Mesma coisa com os inferiores. RL e LL são perna esquerda e perna direita. Na sequência, seria LL seria perna esquerda e RL perna direita. É em inglês, tá? É só vocês pegarem essa tradução e gravar. O preto, então, perna direita e o verde na perna esquerda. E aí, para colocar na perna, é só você pegar a garra ou o eletrodo e colar na parte inferior, na face interior do tornozelo, tá bom? Em alguns lugares, você não vai precisar colocar na extremidade tão distante assim. Você pode colocar igual na foto, por exemplo, o eletrodo no ombro e os outros dois eletrodos aqui na parte inferior da barriga, pode ser na região inguinal, no flanco, tá? Vai depender do protocolo da instituição. Na minha instituição, a gente coloca bem longe nos punhos e nos tornozelos, tá bom? Seguindo essa sequência aí. Agora, o ponto que eu quero que vocês prestem atenção, que é a diferença, que é o importante. Monitorização do paciente. Não vou fazer exame de ECG, vou fazer a monitorização do paciente. Eu vou utilizar apenas as 5 derivações. É um monitor multiparamétrico de 5 derivações. A primeira é a vermelha, a segunda é a amarela, a terceira é a preta, a quarta é a verde. Eu ainda tenho uma quinta que é a neutra, tá? Vocês percebem alguma relação? É a mesma coisa que no ECG. Mesma coisa. O eletrodo vermelho, você vai colocar no sentido do braço direito, RA, o vermelho.
E aí você vai colocar no ombro do paciente. Você não precisa colocar no braço, o monitor não precisa ser tão distante. Você vai colocar tudo no peito do paciente, mas é como se fosse no braço direito. Então você vai colocar no ombro direito. O amarelo você vai colocar no ombro esquerdo, LA, left arm, você vai colocar no ombro esquerdo. E aí não precisa ser no ombro exatamente, pode ser ali na região clavicular, infraclavicular, mais centralizado. Isso aí vai variar, tá? Você pode colocar em qualquer uma dessas regiões e ele vai conseguir ler. O preto, você vai colocar ali no flanco direito do paciente, centralizando um pouquinho no final das costelas ali. Não é uma região muito bem definida, tá? Eu não gosto de passar para vocês a regra, o padrão, porque muitas vezes quando você vai seguir o padrão, no monitor não dá certo. E aí você só aprendeu a fazer aquele padrão. O que eu estou ensinando para vocês aqui agora é uma aula real, tá? Do mundo real. Você vai chegar no hospital e você vai colocar em qualquer área, nessa região aqui, inferior, nas últimas costelas, você vai conseguir fazer a leitura. Nem precisa ser ali. Você pode colocar inframamária, por exemplo, você já consegue uma boa leitura, tá? Muito mais estável. O verde, a mesma coisa. Inframamária ou flanco esquerdo, né? Colocando ali. Agora, prestem atenção. Qual o código de cores mais fácil que eu tenho? O mais fácil de todos. Brasil, lado esquerdo, lado do coração. Aí a nação, Brasil. E o lado direito, Flamengo. Então, esquerdo, Brasil, direito, Flamengo. Grave assim. Olhe para sua mão, para quem tem dificuldade de lembrar esquerdo, direito. Mão esquerda, coração, Brasil, pátria amada. Mão direita, lado que não é do coração, Flamengo. Tá? Por quê? O verde e o amarelo vai ficar sempre do lado esquerdo e o preto e o vermelho do lado direito. E aí você só precisa se lembrar que os tons escuros ficam embaixo. Então, o preto e o verde vão ficar embaixo. Se o coração é o lado do Brasil, o verde fica embaixo, o amarelo em cima. Se o Flamengo fica do lado que não é do coração, o tom escuro, que é o preto, vai ficar embaixo, o tom claro, que é o vermelho, vai ficar em cima. E aí, o branco, o neutro, sempre vai ficar no mesmo lugar. Às vezes, não é branco, às vezes é roxo. Tudo que não for amarelo, vermelho, preto e verde vai ser o neutro, tá? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Eu Pronto. descobri que o Flamengo não é do coração. Nesse caso aí, nesse exemplo, não. Vamos lá. Último, então, sobre vigilância e prevenção. E aqui eu quero reforçar com vocês, por quê? Galera, é muito comum você entrar em um CTI e você ouvir pi, 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 barulho, alarme para todo lado. Eu fico muito agoniado quando eu entro num lugar, num CTI e tá cheio de alarme para todo lado. Não é para alarmar. Não se acostumem com o monitor alarmando, tá? Porque uma hora ele vai alarmar e o paciente vai estar passando mal de verdade, você não vai ver. A gente tem que calibrar os monitores para alarmar somente em necessidade. Essa é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu assumo um plantão no CTI. Calibra o monitor e geralmente os profissionais de saúde, os enfermeiros e técnicos de enfermagem não ligam muito para isso, tá? 90% não tá nem aí se vai ficar alarmando ou não, a não ser que exista um protocolo na instituição para controlar isso, que geralmente não tem. Então, você vai pegar como profissional formado na NIC, excelente, você vai calibrar o monitor do seu paciente assim que você chegar. Porque se alarmar, você sabe que é ruim. Se alarmar é algum problema. Você não pode deixar o monitor alarmando. Assim como bomba de infusão, BIC, nada tem que ficar alarmando, tá? Alarme é sinal de problema, tá? Não é rotina. Muitas vezes a gente assume que o alarme é uma coisa rotineira. Para mim não faz diferença nenhuma, mas faz sim, tá? Então os alarmes, geralmente, a cor amarela e azul são alterações não emergenciais. Coisas do registro, eletrodo que está mal colocado, vai ser um amarelo ou um azul. Alteração importante é um paciente começando a fazer hipotensão, hipertensão, com uma saturação um pouco ruim, frequência um pouco alterada, tá? Aí ele no monitor, o monitor detecta que ele está com frequência alterada, saturação alterada e hipotenso. Mas são valores ainda não muito aberrantes. E aí ele vai começar a tocar o amarelo. Se ele junta esses 3 parâmetros alterados, mesmo que não seja um parâmetro aberrante, aí ele vai te chamar
com um alerta mais alto possível. Alto risco, ação imediata ou PCR, que é o alerta vermelho, tá? O monitor, então, ele vai piscar, ele vai ter cores, ele vai ter o som. O alerta de PCR é o alerta mais diferentão, tá? Sempre é um alerta bem diferente do monitor. Mas fiquem atentos aos alarmes. Muitos problemas acontecem porque a gente não dá atenção à calibração dos monitores, tá? Alguma dúvida? Sim, Não, né? professor. Sim, pode falar. A gente vai ter aula prática e você vai explicar como que faz essa calibragem, né? Claro, claro. Porque nem todos os monitores são iguais, né? Mas são muito parecidos, tá? Eles são fabricados para serem o mais parecidos possíveis, mas... Porque eu fiz estágio no RPA, aí ele ficava realmente apitando o tempo todo. Quando a saturação baixava, ele apitava. Sim. Quando estava com a pressão um pouquinho elevada, ele apitava. Mas aí a gente não aprendeu isso lá, porque não era o foco, entendeu? Sim, então, teve uma pergunta, né, antes a respeito por exemplo, o paciente que ele já desatura naturalmente, ele faz 92% de saturação, mas clinicamente para ele é tolerável. Então, eu não vou deixar meu monitor alarmando toda hora para esse 92%. Eu vou calibrar para, chegou em 91, alarme total. Não pode chegar em 91. Até Entendi. 92 é tolerável. A gente consegue calibrar o monitor para fazer isso, entendeu? Entendi. Eu tinha, inclusive, Obrigada. o meu último paciente, por nada, o último paciente que eu peguei no CTI cirúrgico, assim, nesse caso, né? O último plantão que eu dei, eu tinha um paciente lá que ele falava assim, olha, eu sou maluco, ele lúcido orientado, né? Eu sou maluco, se ficar esse negócio apitando no meu ouvido aqui a noite toda, eu vou descompensar, eu vou levantar desse leito, eu vou fazer alguma coisa, e eu já vou te pedindo desculpa, porque eu não sou responsável pelas minhas ações, eu sou maluco. Ele falando assim pra gente, né? E aí a gente por fora fica tranquilo, mas por dentro já dá aquele frio na barriga. Porque você quer fazer suas coisas, você quer ter um plantão tranquilo. E tinha cara de que ia ser um plantão tranquilo, só que esse paciente me chega e fala um negócio desse. Aí, um paciente totalmente lúcido, orientado, um técnico de enfermagem só para ele, o que eu fiz? Peguei todos os alarmes, coloquei no mínimo, iluminação no mínimo e deixei. Não tivemos problema nenhum. É um paciente que não tinha risco para nada, ele só estava ali por uma precaução mesmo, uma síncope que ele teve. Então, todos os alarmes foram calibrados para tentar minimizar ali ao máximo barulhos e interrupções para que o paciente não agitasse e descompensasse de noite. Então, a gente tem a capacidade de fazer isso, tá? Sempre comunicando e evoluindo essas mudanças. Vamos lá. A gente falou de vigilância e prevenção, né? Agora a gente vai para a última etapa, que é a de identificação do momento em que eu preciso acionar o protocolo de ACLS. Olhei para o monitor do paciente, olhem aqui embaixo, olha aqui, a parte de baixo da tela, tá? A última imagem aqui na tela, lá embaixo. Ali tem um traçado. Esse traçado de ECG é sinusal. Ele é normal, tá? É anatômico. O paciente, normalmente, ele já vai estar com esse traçado. Eu quero que vocês usem esse traçado como referência para as alterações. O primeiro ritmo de parada cardíaca, de parada cardiorrespiratória, taquicardia ventricular. O ritmo vai aparecer no monitor para você dessa forma aí. Ele vai aparecer assim, com essas ondas aberrantes, e o monitor vai alarmar no máximo. Pronto, ali você começa. Pessoal, o paciente parou, PCR, parada cardiorrespiratória, preciso de ajuda. Aí vocês começam, e eu vou falar para vocês como é que é esse protocolo. Mas ali você já começa os procedimentos de parada cardíaca, tá? O segundo, fibrilação ventricular. É uma pequena diferença, as ondas são mais irregulares e são menores. E elas têm esse formato de onda oscilante, que a amplitude aumenta e diminui conforme o tempo vai passando. O paciente está em parada cardiorrespiratória com esses dois traçados, tá? Ele não consegue ter um débito cardíaco suficiente para atender as demandas do corpo. Então, sem débito cardíaco suficiente, igual a gente viu na sepse, os órgãos começam a falecer, os órgãos começam a morrer. Então, o paciente vai ter uma série de alterações. Rebaixamento do nível de consciência, porque o cérebro não está recebendo mais oxigênio adequado, e entre muitas outras coisas, né? Ritmos de PCR chocáveis. Esses são ritmos que o médico vai tentar o mais rápido possível
iniciar uma desfibrilação, tá? Ritmos de PCR não chocáveis, que a prioridade não vai ser desfibrilação. E eu não vou focar em desfibrilação, que vocês vão entender já já. Mas ritmos de PCR não chocáveis. Olhei para o monitor e o paciente estava com atividade elétrica sem pulso, AESP. Olha, dá uma olhadinha no AESP. Você não tem o complexo QRS, onda ST bem definidos, tá vendo? Parece que alguém foi lá e rabiscou um negócio só e deixou. Não tem complexos QRS, não tem esses traçados bem definidos. É só um negocinho. Às vezes, inclusive, você vai ter um ritmo sinusal. É bem raro isso acontecer, tá? Eu nunca vi, mas já falaram que acontece, então, numa aula. Então, imagine que o paciente está com ritmo sinusal, está com um traçado bonitinho, mas não tem pulso. Por isso que a gente precisa ver. O paciente teve alteração do nível de consciência, eu olho para o monitor. Tem traçado? Ué, por que ele está assim? Mesmo que tenha traçado no monitor, eu vou lá no pescoço do paciente, palpar e vou verificar o pulso carotídeo, porque eu preciso ver se o paciente está ou não em parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Porque agora você sabe, o traçado pode estar até bonitinho, mas ele pode estar em atividade elétrica sem pulso, tá? Geralmente, atividade elétrica sem pulso vai ser só esse risquinho e mais nada, tá? Tem até uma frequência, mas não é atividade elétrica suficiente para iniciar uma sístole e uma diástole. A sistolia, outro ritmo de PCR não chocável. Eu não consigo fazer desfibrilação. A assistolia, simplesmente não tenho nenhum sinal elétrico pelo coração, tá? Houve uma pane, não tem um apagão no coração. Então, o ritmo vai ser esse aí. É uma arritmia, na verdade. Alguma dúvida sobre a identificação desses traçados até agora? Como é que deixa eu abrir aqui não enxergo. Esse assistolia, eu não entendi. O paciente está morto aí, então, né? Na verdade, então, vamos não lá. Tem uma manobra para ser feita? É isso que eu não entendi. Claro, a gente vai chegar lá. Seria nos próximos slides, mas eu já vou adiantar para vocês. Não, porque você falou que não tem, aí eu achei que não teria nenhuma manobra. Sim, vamos lá. Nesses 4 ritmos que eu mostrei para vocês, o paciente está em parada cardiorrespiratória. O coração dele não está funcionando. Eu posso dizer que ele morreu? Não posso dizer que ele morreu ainda. É incorreto dizer que o paciente morreu e voltou à vida. Oh, meu Deus, ele foi reanimado, então ele já morreu uma vez. Não. O paciente só morre com uma certidão de óbito, se bem que tem gente que recebe certidão de óbito e tudo depois vive lá no caixão, né? A gente já ouviu falar dessas histórias. Aí eu já não vou dizer que é a regra, mas o paciente está em assistolia, está em AESP, FV ou TV, ele está em parada cardiorrespiratória. A gente vai iniciar as manobras da mesma forma, que é o que eu vou falar para vocês a partir do próximo slide. A gente inicia as manobras de PCR da mesma forma, tá? Massagem cardíaca, choque quando for chocável, medicação, tudo isso a gente vai iniciar, ventilação do paciente da mesma forma. O paciente que está em assistolia, eu preciso fazer a massagem e a gente vai acompanhar para ver se volto a ter sinais elétricos no coração. Quando eu acabei de fazer as massagens cardíacas, o médico já pediu a administração da medicação, o enfermeiro já fez lá a atropina, eu começo a ter atividade elétrica novamente naquele coração. Então, quando eu terminar de fazer a massagem, vamos trocar de massageador. É aquele momento que o pessoal dá uma olhadinha para o monitor. Muito provavelmente ele já vai ter algum sinal lá que não tinha antes. E aí ele pode passar de assistolia para taquicardia ventricular. Olha que legal. E aí ele passou de um ritmo não chocável para um ritmo chocável. E agora eu posso desfibrilar o paciente. Ou eu posso fazer o caminho reverso, que é o mais comum. Estava em taquicardia ventricular, não consegui desfibrilar o paciente de forma eficaz, continuou, ele vai fazer a sistolia. Entendeu? Eu posso caminhar de um ritmo para o outro. Sacou? Sim, mas aí, tipo, se ele tá em assistolia, se ele tá em assistolia ou ASP, você não pode chocar ele de jeito nenhum. Não, vai ser a manobra só de massagem. Pode, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. O Vitor tinha falado uma coisa dessa que a gente estava falando de Grey's Anatomy. Aí ele falou, presta bem atenção no Grey's Anatomy, que qualquer coisa, eles chocam o paciente. E não é correto, porque às vezes ele fala
o que o paciente está tendo ali naquele momento do monitor, e nesse caso agora eu estou entendendo, é uma coisa que é não chocável, não é Exatamente. isso? Exatamente. Entendi. Eu também E achava que tudo era chocar, para o coração não. equilibrar, se Sim. fosse... volta aqui, ó. Como é que bota? Aqui, isso. Se fosse desfibrilação, essa fibrilação aqui, a Sim. segunda, eu achei que você chocava para ele poder voltar ao equilíbrio, Mas né? Então, essas duas são, mas as Sim. outras duas não. Eu achava que as outras duas também eram. Entendi. E olha, eu já participei de 2 processos seletivos em que isso aí foi uma pergunta, tá? Quais são os ritmos chocáveis e não chocáveis no processo seletivo, na frente do entrevistador? E isso é importante, isso aí tem que saber, não tem jeito, você tem que saber, tá? Ritmo chocável, ritmo não chocável. Eu vou falar para vocês nos próximos slides sobre desfibrilação. Eu acho uma coisa muito controversa, porque vocês não vão desfibrilar o paciente, né? Não é o enfermeiro nem o técnico que vai desfibrilar. Quem manuseia o ECG é o médico, apenas. A gente pode auxiliar, mas quem vai manipular é o médico. Mas é bom a gente saber também, não exclui a necessidade de saber. Vamos lá, então. Tá, beleza. Terminamos, então, vigilância e prevenção, tá? Sobre a vigilância, a gente termina aqui. Houve uma intercorrência. Percebi que o paciente não tem batimentos cardíacos. Fiz todas as minhas aferições. O paciente está em parada cardiorrespiratória. Bom, cada membro da equipe do hospital deve saber como reconhecer uma parada cardíaca e solicitar ajuda quando tal evento ocorre. A notificação imediata e ativação do código de emergência pode incluir pressionar o botão de emergência na cabeceira do paciente, ligar para um telefone específico ou simplesmente comunicar ao posto de enfermagem. Após o contato com o operador, deve-se fornecer informação sobre tipo de emergência e sua localização. Nada mais. Você não precisa ficar sabendo como é que foi o dia dele, não. Você tem que falar o que aconteceu e onde, e acabou, e já vá prestar assistência ao seu paciente. Assim que o operador for notificado da emergência, os outros membros da equipe e todos os profissionais disponíveis entrarão em ação. O meio de anúncio geralmente é por sistema de alto-falante em todo o hospital. No Silvestre, onde eu trabalho, quando acontece alguma coisa assim, a gente ouve no alto-falante Doutor Branco, unidade 1. Doutor Branco, unidade 1. Doutor Branco, unidade 1. Toda vez que é anunciado 3 vezes, é uma emergência. Sempre anunciam 2 vezes. Anunciou 3, é emergência. E Doutor Branco é sempre anunciado 3 vezes, que é o código para dizer que existe uma parada cardiorrespiratória na unidade 1. A comunicação indireta por meio de código geralmente não se aplica à UTI, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Eu não preciso chamar o código de emergência no CTI, porque lá a equipe já está pronta. Então eu só chamo os colegas de lá mesmo para me ajudar. Observações, né? A gente está falando ainda de comunicação. Eu vou dar uma pausa nesse tema para fazer uma observação importante aqui para vocês. Iniciou o ACLS, o que a gente vai fazer? Onde vai ficar cada um? Vocês estão prestando atenção? Eu preciso que todo mundo esteja prestando atenção nisso aqui agora. Eu fico preocupado, porque às vezes não, sempre, só quem participa das aulas são 4 ou 5 pessoas. Eu precisava sentir que todos vocês estão participando, estão olhando e estão ouvindo. Infelizmente é uma videoaula, não tem como a gente fazer isso, mas eu fico muito preocupado. Eu sei que não é tão estimulante, não é tão animado como uma aula ao vivo, né, na prática, mas isso já vai acabar, já vai mudar. Eu preciso que vocês me deem atenção nesse momento. Se não deram até agora, esse que é um momento crucial, tá? Porque se você iniciar um procedimento de ACLS, você precisa saber para onde ir e o que fazer. Onde tem exclamação com bolinha vermelha é um ponto de interesse que você tem que se lembrar na hora da parada. Vamos começar pelo leito, tá? Isso aqui é um leito hospitalar. Vai ter leito mais caro, mais barato, vai ter leito mais cheio de detalhe, outros não. É só você entender e gravar que paciente está em PCR, os primeiros cuidados são: trava o leito, trava as rodinhas do leito. Por quê? Você vai precisar subir naquele leito ali, você vai precisar mexer no paciente e não vai querer que fique o leito correndo para todo lado. Outro detalhe, o médico, ele pode querer ir para a cabeceira do leito para entubar o paciente. Só nesse momento a gente vai destravar e depois vai travar de novo, tá? Deixa o leito travado. Ou já, na hora que você percebe, movimenta o leito, afasta ele da parede e trava ele, tá? Primeira coisa. Então, grades. Abaixe todas as grades.
todas as grades do leito, abaixe todas elas. A gente não vai ter como trabalhar esse PCR sem abaixar as grades. Cabeceira. Vocês conseguem observar o cursor, o mouse? Sim. Ah, então pronto, melhor ainda. Cabeceira da cama. Eu nunca sei como é que chama isso aqui, porque a cabeceira fica aqui na cabeça, né? Que não seria a perneira, mas a cabeceira do outro lado. Essa cabeceira aqui, tirem, tá? Isso aqui sai. É só puxar para cima e tirar do leito. E tira de cima também. Tira as duas. A gente vai precisar de todo o espaço possível. Começou o PCR, arranca isso aqui e joga para outro lado. Não deixa no leito, tá? Não deixa lá. Pronto, o leito está pronto. Só falta um detalhe que eu não coloquei aqui. Abaixa a cabeceira. Esse leito tem que ficar zerado. Ele tem que ficar reto para você fazer as manobras, tá? Sempre. Aconteceu alguma coisa, abaixa a cabeceira, abaixa as grades, trava o leito, tira a cabeceira do outro lado, tira tudo e deixa pronto para fazer os procedimentos de ACLS. Ali, na verdade, você já iniciou a ACLS, né? A partir do momento que você identificou, dá-se o início de ACLS. Verifique sempre, mesmo que não haja PCR, iniciou o plantão, vê se você tem um material, todo o material necessário para promover para o paciente a assistência de ACLS, os cuidados avançados. Você tem um ambu no quarto, ele está funcionando, você tem um carrinho funcionante, verifica. O enfermeiro tem a responsabilidade de fazer isso, mas o técnico, geralmente o técnico é quem verifica o ambu. Todos vocês sabem o que é o ambu? Sim. Pronto. Sim. Verifica o ambu, vê se ele está funcionando, testa. Sabe por quê? Faz umas 2 semanas isso. A enfermeira do setor, a técnica de enfermagem, testou, só amassou ali e pronto. Opa! Só amassou o ambu, viu que estava amassando legal, está funcionando. Teve uma PCR, Lady Murphy, tá? Tudo que você tem medo de acontecer, vai acontecer. Tudo que pode acontecer de errado, vai acontecer de errado. Lady Murphy. Ela teve uma PCR no paciente dela, e quando foram usar o ambu, que é logo de cara, a gente já começa logo a usar o ambu, o pininho que conecta o O2, você tem que ligar o O2 aqui, senão você vai ficar mandando sempre gás carbônico para o paciente. O pininho que liga o O2 estava quebrado, você não tinha como acoplar a mangueira de O2 no ambu. E é um detalhezinho pequeno que você só percebe quando testa ele completamente. Nem preciso falar que isso deu um problemão para essa menina, né? Deu pena, mas infelizmente ela foi a sorteada do dia e aconteceu isso com ela. Então, previnam-se, não deixe isso acontecer, testem todos os seus materiais. Alguém, então, iniciou o PCR, iniciou a CLS, alguém já busca logo o ambu, porque vai precisar. Além do ambu, outra coisa que vai precisar logo de cara é a prancha rígida, que é isso aqui, que parece uma tábua de carne. A prancha, ela vai abaixo do paciente. Se vocês não iniciaram ainda as massagens, né, as compressões torácicas, então já lateraliza o paciente e coloca isso aqui, enfia isso aqui embaixo dele, nas costas. Já iniciou a massagem? Dá uma paradinha só para colocar a prancha, porque fazer a massagem com o paciente em cima do colchão não é eficaz, tá? Coloca então a prancha embaixo do paciente para você conseguir fazer compressões de qualidade. Por último, carrinho. Percebeu que vai dar problema? Puxa o carrinho para perto do leito. Deu problema? Taca o carrinho para dentro do quarto do paciente para iniciar os procedimentos de ACLS. É Covid? Às vezes, dependendo do hospital, você não vai poder trazer o carrinho para dentro do leito. Aí você vai ficar com ele na porta. Mas fica com esse carrinho por perto, porque vai dar problema e a gente usa esse carrinho para tudo, tá? O nosso ACLS está aqui dentro. Tudo que a gente vai precisar, tá bom? Alguma dúvida? Onde cada profissional fica? Onde cada profissional fica. Bom, vai depender do que você tem disponível no momento. Vamos supor que você está com a equipe ideal. Pronto. Eu tenho um médico. O médico, ele geralmente vai assumir a cabeceira do leito. Ele vai ficar aqui na ponta. Ali ele vai comandar toda a parada. Vai ter médico que vai ser mais seguro do que outro. O médico seguro, ele vai ficar aqui na cabeceira e vai comandar a parada. E alguns médicos são muito afobados, eles já vão querer intubar logo. Então ele já vai pegar o material de intubação para ficar aqui pronto, tá? Porque é aqui que ele faz a intubação, lá em cima. Então ele já vai pegar tudo lá para ficar pronto. Alguns médicos que não são tão afobados, eles vão ficar aqui na cabeceira do outro lado, a perneira, vamos chamar de perneira. Ele vai ficar por aqui, ele vai ficar em volta do paciente, vai ver o que ele pode fazer
mas ele vai comandar a parada. Então, ele pode iniciar a contagem do tempo, ele pode pegar o desfibrilador para checar qual é o traçado do paciente. Ele vai fazer coisas que só ele pode fazer. Ele vai pegar o monitor, se tiver médico no momento, né? Tendo o médico, ele vai pegar o monitor, ou ele já vai para a cabeceira para preparar a intubação, vai fazer uma dessas duas coisas, tá? Medicação, nunca vi médico assumir medicação. Quem assume medicação geralmente é o enfermeiro. O enfermeiro vai aqui no carrinho, tá? Então, ó, para vocês não se confundirem, médico, ou ele vai estar aqui na cabeceira para fazer a intubação, ou ele vai estar com o desfibrilador ou DEA ao lado do paciente para checar qual é o ritmo do paciente, para ver se vai fazer medicação ou se vai chocar. E isso tem que ser a prioridade, tá? É a primeira coisa. O enfermeiro, então, ele vai assumir o carrinho, geralmente, ele vai fazer todas as medicações que o médico pedir. Beleza até aí? Ele vai assumir o carrinho, vai preparar as medicações, tem que colocar na seringa, aspira, beleza. Você vai ter também, antes de falar do técnico, você vai ter o fisioterapeuta. A gente está numa equipe ideal, né, aqui. Então, o fisioterapeuta, ele vai ficar ao lado do leito, tem sempre um ventilador, ou ele vai logo correndo buscar o ventilador de transporte, o ventilador mecânico, e vai preparar o ventilador para que quando o paciente consiga a intubação, quando o médico conseguir intubar o paciente, ele já está com o ventilador pronto para iniciar a ventilação mecânica, tá? Beleza. O fisioterapeuta vai fazer esse trabalho, então, de preparar o ventilador para entregar o circuito ao médico quando já estiver intubado. Os técnicos de enfermagem. Você vai ter um técnico de enfermagem massageando. Galera, é obrigatório? Não, o enfermeiro pode trocar de função com o técnico. O técnico vai assumir as medicações que o médico prescrever, que ele pedir, e o enfermeiro vai massagear. Não tem... O ideal é que o enfermeiro assuma as medicações, tá? Mas eu mesmo, quando eu estava começando, não tinha experiência com medicação. Todos os técnicos do setor tinham muito mais experiência do que eu. Eu fui direto para a massagem, que era o que eu sabia fazer, tá? Então a gente tem que saber reconhecer quais são as nossas atribuições. O enfermeiro, então, pega as medicações, o técnico de enfermagem, um está massageando, um está fazendo a massagem aqui, o outro técnico está atrás do técnico que está massageando, tem um outro técnico pronto para fazer a troca. Você precisa ter 2 profissionais prontos o tempo todo para massagear aquele paciente. Esses 2 profissionais fazem parte da equipe, tá? Equipe ideal. Eu tenho 2 técnicos de enfermagem para fazer revezamento de massagem. Beleza? O enfermeiro que está preparando as medicações, ele vai administrar o que for necessário, e aí o técnico que está aqui atrás, esperando a vez dele, pode ajudar a fazer a medicação, elevar o braço do paciente no momento que fizer a medicação. O enfermeiro ele já sabe disso. Administrou a medicação, precisa elevar o braço do paciente para que aquela medicação entre e vá direto, se o paciente tiver com a circulação ruim, que ele vai estar no momento, porque ele está em PCR, você tem que elevar o braço para que a circulação, a gravidade faça o trabalho de auxiliar da infusão da medicação. Então a medicação vai entrar através da circulação do paciente, elevou o braço, beleza. Já prepara as novas medicações, e aí enquanto isso o médico está tentando intubar, o fisioterapeuta está preparando o ventilador mecânico, eu tenho um técnico massageando e um outro técnico aguardando a vez dele. E é importante, né, isso aí que eu vou dizer para vocês agora, na prática, muitas vezes é o enfermeiro que faz também. É o mesmo enfermeiro que está aqui na medicação, ele está fazendo isso. É controlar o tempo. O ideal é ter um profissional só para isso. Um profissional com um relógio, com um cronômetro, com um celular, controlando o tempo de parada. Por quê? Com 2 minutos eu faço medicação, troco o massageador, dou um intervalo para fazer a checagem dos sinais vitais. 2 minutos muda tudo, tá? Então, eu tenho que dar esse intervalo. Essa sequência a gente vai reforçar melhor no dia da aula prática, tá? Mas vamos lá. Quanto tempo a gente pode ficar reanimando o paciente? Quem vai definir o limite, né, de tentativas vai ser o médico, tá? Ele vai dizer quando parar. A gente não pode parar por conta própria, tá? A gente pode discutir. Eu já passei por isso uma vez. Um paciente idoso, cheio de comorbidades, estava muito mal, era já eletivo para paliação, só que a gente não tinha conseguido contato com a família para definir a paliação.
E o paciente ficou em 40 e poucos minutos de parada, massageando, quebrando costela, sangrando, machucando o paciente todinho. Assim, eu achei muito desnecessário, né? Eu pedi para o médico, olha, eu acho que é o momento de considerar o fim o fim do ACLS. E aí a gente teve uma breve discussão ali no momento, né, acalorada, mas depois ficou-se claro, não tinha necessidade, era você retirar a dignidade do paciente por causa de um investimento que não ia valer a pena. O paciente ia voltar com muita sequela, 40 e poucos minutos de reanimação. Um paciente que já estava cansado, muito debilitado, entendeu? Isso pode parecer para alguns de vocês cruel, pode parecer antiético, mas a gente precisa discutir isso com calma para vocês entenderem. Limite terapêutico, tá? Eu sou muito a favor da humanização. E nesse caso, eu acho que foi desumano levar a PCR para mais de 50 minutos. Isso aí, para mim, é desumano com o paciente. Porque com mais de 50 minutos, a chance do paciente voltar é mínima, e se ele volta com sequela. Esse é o fato. Ainda mais um paciente tão debilitado quanto aquele paciente estava, idoso. Mas, enfim, o paciente não voltou, mas quem vai definir o tempo vai ser o médico, tá? E a gente só vai parar quando ele disser, vamos entrar em acordo aqui, vai parar, não dá mais, já foi, já tentamos de tudo, encerra aqui, hora do óbito, tá? Quem vai definir. Cadeia de sobrevivência. Eu fiquei com dúvida, Pode falar. 2 dúvidas aqui no carrinho. É carrinho? Você falou que o médico vai verificar no desfibrilador, eu não entendi. O desfibrilador não é para dar o choque? Isso. O desfibrilador, ele tem Então, duas mas ele não vai funções. ficar no monitor? Não. Não? O monitor ali já foi, tá? Já arrancaram todos os eletrodos ali do monitor. Deixa eu só desligar aqui porque o bebê tá gritando. Uhum. Ele vai tirar todos os eletrodos, vocês vão tirar todos os eletrodos da monitorização do monitor, e quem vai monitorizar o paciente agora é o médico com o desfibrilador. As pás do desfibrilador, isso a gente vai ver melhor na prática, as pás, quando você encosta no paciente, você tem uma leitura também, principalmente quando é DEA, tá? Você tem uma leitura do ritmo, mas o próprio monitor, o próprio desfibrilador, ele tem os cabos de monitorização. Esse monitor aqui, esse desfibrilador, desculpa, ele é um mini monitorzinho. E é importante que eu use o monitor do desfibrilador no momento da parada. Então eu tiro um monitor do quarto e boto o desfibrilador. Então, além das pás, eu tenho os cabos que saem do monitor. Esses cabos vão ser ligados no paciente de novo, no peito, né, seguindo aquelas cores lá, só que apenas 3 ou 4 cores, né, são só 3 ou 4 derivações, geralmente são 3 só. Vou conectar no paciente para ter a leitura de ECG aqui. E aí, o DEA, por exemplo, eu só encosto a pá, só coloco a pá e eu já tenho a leitura suficiente para fazer. O DEA é a mesma coisa que o desfibrilador, só que o DEA é um aparelho mais intuitivo. Por exemplo, numa estação de trem, o ideal é que toda estação de trem tenha um DEA. Por quê? Eu posso não ter profissionais da saúde, mas o próprio aparelho me diz o que fazer. Eu só preciso saber que o paciente está em parada, já tem alguém massageando, pronto, eu vou colar uma pá no paciente no externo, a outra pá no flanco. Colei as pás ali, o DEA vai fazer o trabalho dele. Eu continuo massageando, o DEA vai falar para mim, continue a massagem está muito fraca, faça mais forte, a massagem está muito lenta. Ele vai dizer, ele percebe, entendeu? Aí ele vai dizer assim, analisando o ritmo, pare a massagem. Você para a massagem. Uma pergunta, é isso que tem nos estádios de futebol? Exatamente. Algumas equipes, nos estádios de futebol, no jogo, né, vai ter uma equipe de saúde preparada para usar o desfibrilador normal, tá? Porque ele é mais eficaz para diagnosticar, mas o DEA também vai servir. Eu sempre tenho DEA e alguns estados devem ter também um carrinho e um monitor normal, tá? Porque lá eu tenho uma equipe completa. Então, o DEA, ele vai te dizer, o ritmo é chocável, aplicando o choque, afaste-se. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Esse desfibrilador da imagem, não. O desfibrilador normal, não.
O DEA, que é o desfibrilador automático externo, ele vai fazer tudo automático. Essa é a única diferença. Entendeu? Se tiver que chocar, ele vai dizer qual é a potência do choque, quando vai ser o choque. Ele vai te dizer o que fazer. Ele tem uma voz e vai te dizer, vai te instruir o que fazer. Beleza? Entendi, professor, porque eu não sabia realmente que ele tinha dupla função, não. Eu achei que ele era só mesmo para poder chocar o Não, paciente. ele tem várias funções. Ele tem a função de marca-passo. Tem muitas funções. Eu vou tirar uma foto melhor. Lá a gente vai ver. Lá na prática a gente vai ver todos esses detalhezinhos pequenos. Tá. Vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir terminar hoje. E aí na prática a gente vai revisar todos esses detalhezinhos. A gente vai aprender a fazer massagem nessa aula prática? Exatamente. Ah, tá. Sobre agora, ainda sobre cadeia de sobrevivência, a minha próxima etapa é RCP de qualidade, tá? Eu vou voltar aqui para vocês lembrarem, ó, vigilância e prevenção, já passamos. Reconhecimento e acionamento de serviços médicos de emergência, já passamos. Agora a gente está em RCP imediata e de alta qualidade. Pronto. Essa imagem diz tudo o que vocês precisam saber. Só tem um detalhezinho que está errado na imagem. Esses dedos aqui, tá? Tem que ser entrelaçado. A mão de cima abraça a mão de baixo, tá? Isso a gente vai ver na prática também. Mas a posição é essa aqui. Eu tô falando para vocês, ó, a gente vai ver isso na prática, a gente vai ver aquilo na prática, mas eu quero que vocês já saibam, entendendo tudo dessa aula de hoje. Vai adiantar muito quando a gente estiver na aula prática de terça-feira, tá? Então, estudem esses slides aqui. Porque se a gente chegar lá e vocês tiverem muita dúvida, eu vou entender que vocês não estudaram nada. Ou um ou outro não estudou nada. A gente vai precisar rever isso aí. Mas estudem esses slides, porque tudo que a gente está vendo aqui vai ver lá na prática também mais um pouco, tá? Então, posição, vocês conseguem observar aí. O braço, gente, isso agora é muito importante. O braço tem que ficar esticado. O seu braço não dobra em momento algum. E você tem que usar a base das mãos, tá? Não é a ponta dos dedos, não é o meio, é a base das mãos. É a parte mais forte. A sua mão dominante vai por cima e a mão não dominante vai por baixo. Você coloca do jeito que você quiser, que isso aí, na verdade, não vai fazer muita diferença, tá? Vai ficar mais confortável, quer dizer, vai ficar mais tolerável para você, mas para o paciente é importante que você faça uma compressão de pelo menos 5 centímetros. Na prática, vocês vão ver o que são esses 5 centímetros, que eu não consigo mostrar por imagem aqui, como que seria uma compressão com 5 centímetros. O ritmo da massagem, de 100 a 120 massagens por segundo. Eu quero que vocês, assim que terminar essa aula, ou agora, baixem o aplicativo ACLS Helper. É um aplicativo muito bom que eu uso desde a minha formação para me ajudar durante as paradas. No ACLS Helper, quando você abrir, você vai apertar um botãozinho verde que está escrito assim, iniciar. Quando você apertar aquele botão iniciar, ele vai começar com um ritmo, ele vai começar com um barulhinho. Pi, pi. Eu vou botar aqui para vocês, eu tenho. Espera aí. Ó, esse aqui é o ritmo. Esse é o ritmo de massagem que vocês devem seguir. Aqui são 110 massagens por minuto. Pronto. Esse é o ritmo de massagem, tá? O aplicativo ACLS Helper. Baixem que vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. O intervalo, importante lembrar. Como é que é a foto desse aplicativo? Deixa eu ver. É um coração, é branco com um coração no meio e um traçado de ECG. É ACLS Helper, Helper, tá? O intervalo, 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Vocês vão fazer isso 4 vezes, vai dar 2 minutos. Deu 2 minutos, troca o massageador. Os estudos apontam que a partir de 1 minuto, a massagem já começa a ficar comprometida. Aí cansa, viu? Cansa muito. Vocês vão ver isso na prática. Porque cansa pra caramba, mas vamos lá. A cada 2 minutos, a troca de massageador. Mas nunca se esqueçam. 30 compressões, 2 ventilações. Sempre fale as compressões em voz alta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre faça em voz alta, para a equipe saber onde que tá. Cansou, trocou. Mesmo que antes dos 2 minutos você se canse,
troca, não insista para não comprometer a qualidade da sua massagem. A qualidade da massagem é fundamental para a sobrevivência do paciente. E aí você chama o próximo. Ou seus colegas. Às vezes você está muito concentrado na massagem e não está prestando atenção nos arredores. Se o médico falar, vou iniciar o choque, afasta. Se você ficar grudado ali, a gente vai ter 2 PCR para manejar. Tá? Então, fique atento a esses sinais. Após o sucesso da intubação, comprimir sem intervalos. Ambusar a cada 6 segundos até a instalação do ventilador mecânico. Beleza. Você vai fazer 30 compressões para cada 2 ventilações. O médico conseguiu intubar, o paciente está com tubo, a gente vai pegar o ambu, vai conectar no tubo. Agora eu não preciso mais parar de fazer massagem, vou fazer massagem direto, sem intervalo. E quem está no ambu, que é ou o fisioterapeuta, ou o técnico de enfermagem, ou o enfermeiro, geralmente, vai comprimir o ambu levemente ali, até 1/3 do seu volume, a cada 6 segundos. Tá? Essa é a regrinha, esse é o padrão. Gravem, é a única forma de entender isso aí, é você gravar. Tem que gravar, não tem jeito, tá? E praticar. E só para terminar, esse aí é o tubo orotraqueal, tá? Que se utiliza. O técnico de enfermagem, ele pode testar o tubo e entregar para o médico. É importante que vocês entendam que o que é esse testar? Você vai pegar o tubo embaladinho, o tubo já fica dentro do carrinho de parada. O tubo tem o cuff. O cuff é esse balãozinho azul que fica penduradinho do lado. Não, desculpa. O cuff é esse balãozinho transparente que fica lá na ponta do tubo. Aquele balãozinho sela a traqueia para não ter vazamento de ar. Como é que você enche e esvazia? Através do conector do cuff, que é essa extensão azul marinho aí. Essa extensão você vai conectar com uma seringa e vai fazer 20 ml de ar, 15 ml de ar, vai depender do que o tubo pede. 10 ml de ar, e depois você vai tirar aquele ar que você colocou. Você só vai colocar para ver se não está furado o balonete, tá? O cuff. Só vai colocar para isso, para testar. E alguns médicos pedem também o bugie ou o fio guia, tá? Que é para colocar dentro do tubo para facilitar a entrada. Que é essa imagem aí de baixo. É um arame grandão que bota dentro do tubo. Ele vai te pedir isso também. Importante que muitos médicos acham que o tubo tem que ser estéril. Muitos médicos acham que não é estéril porque vai passar pela boca do paciente. Por precaução, abra o tubo, abra o bugie e entregue sem tocar neles, tá? Só abra e deixa que o médico pegue. Ele vai estar usando luva estéril ou não vai, é problema dele. Mas entregue de forma estéril, por garantia, tá? Para não ter problema. Afaste-se quando solicitado. É a única coisa que vocês vão precisar saber sobre desfibrilação usando desfibrilador. Vocês não vão manipular o desfibrilador. É afastar quando for solicitado. Se você ficar em cima do paciente e não prestar atenção, você vai ser uma segunda PCR. Ou pelo menos você vai ficar bem queimado e vai ferir bastante. Tá? Eu já vi ferida de queimadura PCR por desfibrilador e é feio, tá? É bem, ainda mais quando é potente. Não é legal. Então, o médico vai dar o comando: afasta, iniciando o choque. Você sai de perto. Aí, eu coloquei inclusive essa imagem. A posição das pás, tá? São essas aí. Antes de fazer o choque, faz esse contato. É importante que você observe se o paciente não está em cima de alguma superfície metálica. Nessa foto da direita, o paciente estava em cima de uma parte metálica do leito, queimou o paciente todinho do lado. Então, o paciente tem que estar em cima do leito isolado, tá? Posicionamento da pá tem que ser adequado, isso aí é o médico que vai resolver. Nunca esqueça de oferecer ao médico, o médico, se ele não tiver lá na hora, se estiver esquecido, confira, tem que ter o gel. Se não tiver o gel, vai queimar o peito do paciente. Claro que a prioridade é fazer o paciente voltar, depois a gente cuida da lesão. Mas se você puder não queimar o paciente, seria uma boa também, né? O paciente ia gostar. Se você não pudesse, durante a RCP, claro, o paciente vai ficar grato porque voltou a viver, mas ele não vai voltar todo queimado. Então dê para o médico, né? Coloque ali o gelzinho, o gel condutor em cima das pás, tá? Para o médico esfregar ali e conseguir fazer a massagem, o choque sem queimar o paciente. Cuidados pós-PCR, então, vai se limitar aí a registrar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Só imagem. Pronto. Sim. Pronto, estava muito silencioso. Cuidados pós... Tá sem só imagem aí. Você tá com o teto aparecendo, não sei se é a parede. A imagem está mudando para vocês? A sua imagem, acho que está para o teto, a sua imagem, câmera. a sua pessoa que não está aparecendo. Ah, tá.
Eu nem sabia que você conseguiu me ver também. Achei que você só me visse em. Aí sim. Ah, tá. Não, achei que você só visse em apresentação. Dá pra ver os dois. Ah, então tá bom. Vamos lá. Cuidados pós-PCR. Registre a intercorrência sempre, tá? Procure se informar da causa. Anote hora e nome dos participantes. Isso aqui são bizus, tá? Não vai ter para vocês assim uma regra. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ninguém vai te dizer o que fazer nesse caso. Você precisa saber que você tem que registrar toda a intercorrência do começo ao fim, procurar se informar da causa, o que aconteceu, pergunta para o médico por que foi essa parada, foi um choque hipovolêmico, o que foi? Anote hora e nome dos participantes, o tipo de arritmia que o paciente apresentou, se a parada foi por FV, TV, assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Realize um novo exame físico completo do paciente, do pé à cabeça, da cabeça ao pé. Priorize sempre a administração das medicações prescritas. Assim que terminou o PCR, vai ter um monte de medicação para fazer. Priorize as medicações. Não esqueça de checar tudo que você administrou no paciente. Não esqueça de checar, tá? E não jogue fora as embalagens imediatamente. Principalmente embalagem de medicação. Junte as embalagens ali e vá fazer a conferência do carrinho depois utilizando aquelas embalagens. E aí você joga fora. Os 5Hs e os 5Ts. 5Hs, hipóxia, hipovolemia, hidrogênio, que é a acidose, hiper ou hipocalemia, hipotermia. E os 5Ts, tamponamento cardíaco, tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo, trombose coronária ou tromboembolismo pulmonar. Tá? Ainda tem a talassemia, mas é outra coisa. Gravem os 5Hs e os 5Ts. São as causas mais frequentes da parada cardiorrespiratória. São 5Hs e 5Ts. São as causas mais frequentes. Gravem, isso vai cair na prova. Tá? E, inclusive, é uma pergunta frequente em processos seletivos também. Tá? É uma forma de testar conhecimento profissional. Encerramos aqui. Pronto, encerramos aqui. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu tenho dúvida. Pode perguntar. Você falou do tubo, que uns consideram estéreo e outros não. Quando a gente vai testar, a gente testa sempre que a gente assume? Não. O tubo você só vai testar na hora que você abrir o carrinho e for entregar para o médico. Porque ele vem estéreo? Ele vem estéreo. Ah, tá. Tá? E outra pergunta, eu já trabalhei no hospital e mesmo na área administrativa, todo mundo tinha que saber. Pois é, exatamente. Daí ela até falou, a gente fez um curso lá que é até caro, mas a gente ganhou lá de graça. Só que eu não lembro como é que a gente faz, eu lembro no chão a gente fica do lado. Mas como é na cama? A gente sobe no paciente, literalmente? Então, tem uma forma em que eu não vou conseguir explicar para vocês aqui, sem na prática vocês vão conseguir entender, tá? E realmente a sua pergunta é pertinente porque eu vejo muitos profissionais já com prática, já antigos, que não tem aquele manejo na hora ali da parada, não sabem o que fazer, como subir, como o paciente está muito alto, o leito já está alto demais, eu não sei o que fazer para alcançar o paciente e conseguir fazer a massagem. Eu vou mostrar para vocês uma forma infalível, não importa o seu tamanho, a sua altura, você vai conseguir fazer. Mas o ideal é que todo leito, todo quarto tenha à disposição uma escadinha, aquela escadinha de 2 degraus, para você conseguir subir e conseguir fazer sua massagem. Por quê? Se você não ficar na postura adequada, você vai cansar mais rápido e sua compressão não vai ser eficaz. Você tem que fazer um ângulo perpendicular com o paciente, 90 graus. O paciente está deitado aqui, você precisa ficar aqui, fazer um ângulo de 90 graus com ele. Seu braço e o seu corpo fazem um ângulo de 90 graus. Tá? Você não pode ficar inclinadinho sobre o paciente para fazer a massagem, você tem que ficar em cima dele com o braço reto. Lá na prática a gente vai ver isso melhor. Beleza? Ah, tá. Não, porque acho que o primeiro dia que foi com o Vitor, eu acho, né, se eu não me engano, tinha falado que a gente ia estudar só a parte de monitor. E não sabia que a gente ia ter a aula de massagem nessa matéria. Até achei que fosse mais pra frente. Mas não, aí vai ter uma aula prática só pra gente aprender a manobra
de massagem e um monitor? Não, não, vão ser várias coisas, além dessas, dentro dessa aula prática, tá? São várias coisas, não é só a massagem, não é só a monitorização, não é só posicionamento, são vários detalhes. Eu não sei se dá tempo. Hum? Eu não sei se dá tempo, porque a turma é dividida, lembra? Não, vai dar sim, pode ficar tranquila. Tá bom. É programado, é um negócio simples, é objetivo, e vocês já tiveram boa parte da aula aqui agora, tá? Então não se preocupe não. Alguma outra dúvida? Tá, boa noite. Boa noite. Alguma outra dúvida? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Foi um prazer mais uma vez. Obrigado pela participação de todos. E participem mais, tá? Eu sei que vocês têm várias dúvidas, é um assunto interessante. Aproveitem, eu tô vendo vocês participando muito pouco e quem participa são quase sempre as mesmas pessoas. Então tirem as dúvidas de vocês. Na aula prática, eu espero que vocês tenham bastante dúvida, porque vocês vão ter estudado esses slides aí, o vídeo que eu coloquei lá na turma de vocês, o livro, então vão já preparados, beleza, pessoal? Boa noite para vocês aí, Tá. bom descanso e até a Boa próxima. noite. Boa noite, obrigada. Por nada, valeu. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, obrigado.